E agora, irmãos, mais uma vez, a nossa prezada irmã Giovanni, que abordará o tema Guerra Viva. E lá ela explorará mais o título. Vamos ver que guerra é essa. Giovanni. Boa noite a todos. A voz está assim um pouco, mas eu acho que dá para entender, não dá? Nós vamos falar hoje do tema do livro Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem intitula-se Guerra Viva. E ela nos reporta ao duelo propriamente dito. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais a mensagem de Emmanuel para todos nós, eu vou fazer a leitura e posteriormente estarei fazendo o comentário. Emmanuel começa dizendo o seguinte: em verdade, a civilização do Ocidente já conseguiu abolir, no campo de seus hábitos mais arraigados, a praga social do duelo, através da qual homens válidos se atiravam inutilmente à morte. Espadas e armas de fogo de velhos salões aristocráticos jazem relegadas ao abandono e ao silêncio dos museus. Mas o homem que rinchava com o próximo no pretérito distante, buscando pretextos para aniquilar-lhe a vida, prossegue alimentando em si mesmo a cultura de projéteis mentais, vivos e mortíferos, com quem interfere no programa santificante do Cristo, perturbando o caminho dos semelhantes ou exterminando a si mesmo. Aqui eu vou fazer uma pausa para continuarmos depois. Então, como nós percebemos, nós vamos falar um pouquinho do duelo, que era uma prática de muitos séculos atrás, e que a pessoa muitas vezes ofendida, ela achava que o melhor caminho para o orgulho ferido seria o duelo. E o duelo já contava da vinda do Cristo, porque Jesus, ele fora contra isso. Da passagem da vinda do Cristo, quando ele foi preso, no momento em que ele foi preso, Pedro desembaiou a sua espada. E Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada. Porque se com a espada ferires, com a espada também será ferido. Então Jesus já condenava o duelo. E continuando o ensinamento de Jesus, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, também algo em torno do duelo, cujos alguns amigos espirituais, irmãos queridos, repassam para nós essa questão. Então o duelo, meus irmãos, era tido como a forma mais violenta de morte, premeditada. Porque se nós analisarmos bem o duelo, nós vamos perceber o seguinte: que o duelo, para quem matava, era um assassínio, mas para quem morria, era um suicídio. Naquele tempo, cavaleiros, eles, quando queriam muitas vezes se livrar de determinadas pessoas, eles simplesmente faziam o desafio. Eram verdadeiros esgrimistas, tinham a técnica perfeita da espada e sabiam que ganhariam o desafio. Porque muitas vezes a pessoa ofendida era uma pessoa que não tinha a prática da esgrima. E com isso, muitas vezes, a pessoa se deixava levar pelo orgulho ferido.
Porque naquela época lavava-se a honra com sangue. A honra era algo muito precioso e importante na vida de um homem, na vida de uma família da realeza. Então o duelo para eles era simplesmente a prática preferida. E aí Emmanuel nos traz novamente a imagem do duelo, dizendo que hoje, nos dias atuais, graças a Deus, nós não presenciamos mais nas ruas, né, essa cena onde um tira a vida do outro de uma forma tão cruel, e que graças a essas peças hoje encontram-se em museus. Mas ele nos diz ainda que apesar do duelo ter sido exterminado dessa forma, existe ainda um que é perseverante, que é aquele em que nós mantemos em nós. E aí nós damos continuidade, quando ele nos diz o seguinte, que não existe mais a contenda ostensiva na praça pública, mas o que existe atualmente é a desarmonia destruidora do coração. Que cada inteligência é um fulcro da vida, arrojando de si mesma forças intangíveis que geram todos os processos de assimilação e desassimilação em nossa estrada comum. Diz ainda que em todos os setores vemos o companheiro terrestre despendendo energias que lhe guerreiam a própria existência e lhe consomem a própria felicidade. Então, meus irmãos, Emmanuel está nos dizendo que por mais que esse duelo a que Jesus não aceitava, nós ainda trazemos em nós o desejo de ferir, de magoar, de matar o nosso próximo. Não é mais as armas em meio à praça pública, mas o que nós utilizamos hoje está em nosso coração. É o que eu costumo sempre dizer nas harmonizações que eu faço, que os sentimentos que nós agasalhamos em nós, muitas vezes, é tão prejudicial que nós não percebemos e que nós potencializamos tantas energias em direção a esses objetivos destrutivos que não percebemos o mal que estamos fazendo a nós mesmos. Desconhecemos e muitas vezes no futuro estamos recolhendo tudo isso que nós direcionamos para o outro. O duelo continua em nós, quando muitas vezes temos os pensamentos negativos direcionados àquele irmão, desejando que ele seja infeliz, desejando que a sua carreira não seja de sucesso, desejando que ele não seja uma pessoa boa. E vamos continuando nessa guerra viva contra nós mesmos, porque desconhecemos, na nossa ignorância espiritual, que o duelo propriamente dito não é só aquele em que um desafia o outro publicamente porque está com o orgulho e com a moral ferida. O nosso orgulho é o sentimento que faz com que nós permaneçamos presos a esse lodo de onde nós estamos tentando sair. Emmanuel nos diz ainda que elevada porcentagem das moléstias indefiníveis, elas nascem do desequilíbrio espiritual a que se rendem as criaturas. E aí nós muitas vezes nos perguntamos, mas eu não sou ou eu sou desequilibrada espiritualmente? O que pode acontecer para que nós tenhamos esse desequilíbrio? É quando nós não administramos os nossos sentimentos. É quando nós desconhecemos
o Evangelho de Jesus, que nos pede, porque Jesus não manda, Ele pede. Ele pede que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele pede que pratiquemos a lei de amor e caridade para com o próximo. E nós continuamos em busca do nosso desequilíbrio espiritual, porque teimamos, queridos irmãos, em permanecer assim como somos, odiando, tendo em nosso coração o ódio, o rancor, a mágoa, a intolerância. Então, a guerra viva, ela está em nós, porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ah, mas o meu inimigo é o vizinho. O meu inimigo é aquele que um dia me esbofeteou. O meu inimigo é o chefe que não gosta de mim. Esquecemos que o inimigo mais importante de nossas vidas encontra-se dentro de nós. Porque é contra nós mesmos que nós precisamos lutar. E essa luta diária, ela é ferrenha. Porque todos os dias nós somos colocados à prova. O duelo é incessante. Nós temos que olhar para nós próprios, de frente para o espelho, e perguntar a nós se nós já somos capazes de amar como Jesus nos pediu. E aí, muitas vezes, não encontrando a resposta, nós vamos cada vez mais nos engalfinhando nos desequilíbrios emocionais, sentimentais. Vamos ficando cada vez mais fracos, porque nos distanciamos dos ensinamentos do Evangelho, porque Ele é o único que nos acolhe, é o único que nos dá o consolo, é aquele que nos dá a explicação que nós precisamos, é aquele que nos salva. Continua ainda Emmanuel a nos dizer que os sanatórios e as estações de repouso assemelham-se a praias de socorro, onde aportam inevitavelmente os milhares de náufragos do mundo social, sem o Cristo, em que o homem se perde à maneira de viajor sem direção. Sabemos nós que muitos dos nossos irmãos que adentram os sanatórios, os hospitais psiquiátricos, muitas vezes lesados na mente, com a loucura, com a perda do discernimento, são irmãos que não vieram com essa doença material, mas que foi adquirida ao longo da existência, porque perderam a fé, porque não conseguiram sintonizar com o plano maior, com a espiritualidade superior, porque desacreditaram de Deus e se tornaram presas fáceis da obsessão. Estamos numa casa espírita. Acreditamos na reencarnação? Acreditamos nos espíritos? E sabemos que os espíritos que hoje se encontram na espiritualidade, na erraticidade, são iguais a nós. Porque se não conseguiram se modificar enquanto na escola abençoada do planeta se encontravam, não é do lado de lá que vão conseguir. Porque essa é a nossa grande oportunidade. É para isso que nós somos convidados a vir aqui, ou a qualquer instituição espírita, a ouvir os ensinamentos dos espíritos, a vivenciar o Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos essa luz no nosso caminho e para que nós não venhamos novamente a fracassar. Então, muitos dos manicômios que se encontram hoje abarrotados de irmãos, tomando medicamentos, totalmente sedados, são objetos de presa e são presas de irmãos obsessores que se aproveitaram da sua fragilidade,
do seu ódio, do sentimento de rancor, de mágoa, do não perdão, do não esquecimento das ofensas. Temos esta vida, como já tivemos tantas outras, e somos abençoados pelo véu do esquecimento. Mas tudo que nós devemos está em nós, no nosso perispírito, gravado. E quando chega o momento de resgatar a dívida, nós sentimos em nós. É aquele companheiro que passa, que convive conosco no ambiente de trabalho e que por uma razão que nós desconhecemos, nós não gostamos dele ou vice-versa. O que nós podemos fazer? Buscar o entendimento, buscar compreender a razão dessa antipatia. Eu nunca vi o João, eu nunca vi a Maria. Poxa, por que eu não gosto dele? Ou por que ele ou ela não gosta de mim? Queridos irmãos, não nos enganemos. Em nosso coração está gravado e no nosso perispírito mais ainda tudo o que foi feito nas nossas vivências do passado. E hoje nós somos pessoas abençoadas porque aqui estamos aprendendo com esses irmãos queridos que abrem as portas da espiritualidade superior para nos ensinar a caminhar. Porque Jesus pediu que os ensinamentos e o apostolado dele continuasse. Então, não sejamos um ou mais um de tantos que adentram os manicômios, os hospitais, levando conosco os irmãos obsessores que se aproveitam das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E vençamos esse duelo, o duelo de nós mesmos. Continua ainda Emmanuel a nos dizer que em quase todas as instituições e em quase todos os lares, vemos a atividade ruinosa dos projéteis do pensamento desvairado. Raios de orgulho e vaidade, criando complexos de culpa. Raios de ódio, estabelecendo perturbações de consequências imprevisíveis. Raios de inconformação, consolidando processos de angústia. Raios de tristeza estéril, estabelecendo enfermidades obscuras. Raios de cólera, induzindo a delinquência. Raios de egoísmo, formando trincheiras de separatividade e sofrimento. Raios de preguiça, coagulando as melhores oportunidades de trabalho e abrindo caos à frente das promessas e dos votos brilhantes. Raios de crueldade, congelando a ignorância e a penúria em desfavor da humanidade, a quem devemos o nosso pleito incessante de serviço e de amor. Quanta responsabilidade encontramos em nós. Quantos compromissos nós assumimos. Quantas imperfeições nós sabemos que trazemos conosco ao longo de várias existências. Quem não se conhece? Nós podemos não nos conhecermos profundamente, mas nós sabemos o que possuímos, porque fomos testados, porque em determinados momentos da vida nós descobrimos que nós ainda não conquistamos a paciência, que nós ainda não conquistamos a tolerância, que nós ainda não conquistamos o esquecimento das ofensas, e que tudo isso traz para nós prejuízos. Mas como fazer? Serei eu capaz de lutar contra as próprias animosidades a que eu dei vazão, a que eu dei origem, pela cólera, pelo orgulho, pela tristeza? Será que eu sou capaz de me curvar diante de alguém para dizer, me desculpa, eu errei? Será que eu tenho condições
de contar até 10, antes de dizer uma palavra que venha magoar, ou de esbofetear alguém, ou de matar mesmo. Porque o duelo, se nós formos analisar, ele existe. As ferramentas são outras. Emmanuel diz que agora é coisa do passado. E que o duelo, essa guerra viva, ela é aquela guerra que nós lutamos interiormente. Mas eu, reles mortal, ouso dizer que o duelo existe, mas que hoje, sutilmente, ele é utilizado com outras armas. É aquele que saiu totalmente desequilibrado, desvairado, enlouquecido, pega o seu carro no trânsito e lá mata. É aquele que muitas vezes, enlouquecido pelo ciúme, não enxerga na companheira a irmã que o ajudou a caminhar até determinado momento do caminho e vai lá e tira-lhe a vida. Não com a espada, mas com a arma, com um revólver, com uma faca, com um pau, com qualquer instrumento. O duelo existe. Mas nós podemos mudar a face de tudo isso a partir do momento em que nós nos conscientizarmos de que nós precisamos de Jesus. De que nós necessitamos viver o Evangelho. De que não é simplesmente dando vazão à cólera, o orgulho, o egoísmo, o sentimento de paixão, ao ciúme, que nós vamos mudar em nós os sentimentos e que a face do planeta também não mudará se nós não mudarmos. E Emmanuel finaliza ainda dizendo que busquemos Jesus, cuja supervisão divina pode realmente consagrar dentro de nós o governo sadio do equilíbrio e da sublimação. Sem o Mestre da Cruz, não aprenderemos o caminho que nos cabe trilhar. E sem a cruz do Mestre, será de todo impraticável a nossa verdadeira ressurreição. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos sair daqui um pouquinho diferente de que quando aqui chegamos. Não porque nós ouvimos a mensagem de Emmanuel, não porque eu estou aqui repassando para vocês o que ele nos diz, mas que cada um de nós saiamos daqui hoje melhor do que quando aqui chegamos, porque optamos em trilhar novos horizontes, porque vamos optar em olhar o outro, que é o nosso irmão e que muitas vezes nós esquecemos, com os olhos do coração, vendo-o tão necessitado quanto nós. Porque nesse nosso ir e vir, vivenciando o binômio, encarnação e desencarnação, chegada e partida, nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Então, vamos pegar o Evangelho de Jesus, porque só Ele é o sustentáculo a todas as fases e dificuldades de nossas vidas. Nos momentos difíceis, pensemos Jesus, lembremos o Mestre, lembremos Jesus no último momento, quando a expirar, Ele olhou os céus e pediu por todos aqueles que o magoaram, que o feriram, que o crucificaram, dizendo a Deus que perdoasse a todos, porque nenhum deles sabia o que estava fazendo. Então vamos fazer, não tão igual,
porque essa envergadura nós não possuímos. Mas vamos mentalizar os nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, e vamos pedir a Deus que envolva cada um deles no seu amor, proporcionando a cada um deles as oportunidades do recomeço, da construção de um novo sentimento. E que a guerra viva que está em nós constantemente, quando nós batalhamos interiormente para vencer as nossas próprias fraquezas e as nossas próprias imperfeições, que dela saia um vencedor, o espírito imortal que somos, cada um de nós. Que nós possamos levar no nosso coração, na nossa mente, o desejo imenso de ser melhor a cada dia, retirando da nossa vida o duelo, colocando amor, compreensão, fraternidade, solidariedade e compaixão. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de compartilhar com vocês os ensinamentos de Jesus de uma forma bem simples, e espero que cada palavra que aqui foi dita, ela possa repercutir, nem que seja da forma mais minúscula possível, nem que seja a cada um de vocês um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Façamos de tudo isso os instrumentos dessa nova etapa da nossa vida. Muito obrigada, que Jesus os abençoe.